especial. Já temos aqui o nosso convidado desta noite, o meu querido amigo, professor Dr. Paulo Sérgio de Oliveira. Saiba, professor Paulo, que para mim é uma honra e uma enorme satisfação recebê-lo aqui nessa live. Apesar de um grande amigo, eu gostaria, Paulo, de inicialmente fazer uma apresentação formal para os nossos ouvintes, para que eles entendam com quem que eu vou conversar hoje, para que eles entendam o tamanho, o quilate de Vossa Excelência. Então, o professor Paulo Sérgio é um dos mais brilhantes e competentes advogados criminalistas e professores de direito processual penal que eu tive o privilégio de conhecer. O professor Paulo Sérgio é pós-graduado em Direito Penal Econômico Internacional pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito pela Universidade de Franca, tem um vínculo muito forte com um dos mais respeitáveis centros de estudos em Direito Penal, Direitos Humanos, Processo Penal, com reconhecimento internacional, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, onde ele foi no biênio de 2009 e 2010 coordenador da mesa de estudos e debates do IBCCRIM, 2011 e 2012 foi o segundo tesoureiro do IBCCRIM, 2015 e 2016 coordenador-chefe do departamento de cursos do IBCCRIM. Meu querido amigo Paulo, eu estava fazendo as contas aqui e eu acredito que nos conhecemos no final de 2003, 2004, quando lecionamos na mesma instituição. Você lecionava processo penal e eu direito penal. Mas lembro ainda que você estava cursando mestrado lá em Franca, com todo aquele ideal do garantismo penal na cabeça, fazendo uma associação entre o garantismo e as liminares em habeas corpus. Exato. E hoje estamos aqui, reunidos virtualmente, para falarmos sobre as audiências e sustentações virtuais. Professor Paulo, meu querido amigo, muito boa noite. É uma enorme honra, mais uma vez, você ter aceito o nosso convite. Isso. Boa noite, em primeiro lugar. Uma satisfação gigante de falar com você, Fabrício. Faz tempo pra caramba que a gente não se vê pessoalmente e moramos até que bem próximos um do outro, né? Mas o corre-corre do dia a dia aí tem nos afastado aí, o que é um prejuízo gigante para mim. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Fabrício, como ele já falou aí, a gente se conhece aí, acho que desde 2003, 2004, realmente, dessa época aí, e sempre foi um brilhante professor aí, muito jovem ainda, já arrebentava. Obrigado pelo jovem, penal, obrigado pelo jovem. É que a diferença é que eu pinto o cabelo e você não. Mas a gente teve uma época muito boa que a gente se encontrava na universidade, né, para lecionar e trocava ideias ali. Meu, muito bacana. Sinto saudades daquela época de lecionar na graduação. Mas, assim, sinto saudades da sala de aula, para ser bem sincero, meu amigo. Eu não sinto saudade de lecionar na graduação na parte burocrática do lecionar na graduação. Não sinto nenhuma gota de saudade disso, e foi isso que me afastou da graduação. A parte burocrática realmente é muito maçante, né? É verdade. E hoje, com essa outra questão da concorrência entre as universidades privadas, né? Isso virou um mercado, assim, e isso não me agrada nem um pouco. Então, eu tenho procurado manter distância disso e mantenho atividade na pós-graduação, né? Que eu acho que é bem diferente. O pessoal que vai para a pós-graduação tá interessado em produzir ciência e tal. Então, existe um estudo prévio da tua aula, a pessoa já chega lá sabendo exatamente o conteúdo e aí a coisa se torna mais produtiva, né? Então eu tenho deixado a minha atividade na docência exclusivamente para pós-graduação já há alguns anos já. Eu acho que eu me afastei da graduação, eu acho que há mais de 10 anos já. Eu vejo você sendo muito requisitado nos cursos de pós-graduação, nos cursos preparatórios para as
carreiras jurídicas e, sobretudo, O pessoal não sobre o Tribunal conhece, do então Júri. chama. Paulo, sobre o tema desta noite, né, desse nosso bate-papo aí gostoso e informal, a gente sabe que a sessão por videoconferência, né, a telesessão ou sessão telepresencial, ela funciona praticamente como uma sessão normal, né, só que realizada à distância, no Uhum, caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, através do sistema de videoconferência daquela ferramenta Microsoft Teams, né? aham, Advogados e defensores públicos interessados em sustentar oralmente, eles devem se manifestar sua intenção preferencialmente no prazo de 72 horas de antecedência, né, observado o limite máximo aí de 24 horas antes do início da sessão, mediante o requerimento por e-mail, conforme o que determina lá o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e demais provimentos. E eu destacaria, todavia, a necessidade de diferenciá-la de outra modalidade de julgamento não presencial, que são as sessões de julgamento virtual, né? Então, essas são realizadas pelo sistema lá do SAGE, né? Quando aham. não houver julgamento, oposição expressa de qualquer das partes ou propósito de realização de sustentação oral, conforme também existem lá as resoluções. Então, em caso de oposição desses julgamentos virtuais, o julgamento aguardaria por uma sessão presencial. Então, para a gente iniciar, diga para os nossos ouvintes aqui como é que funciona, qual que é a diferença, a principal diferença entre os julgamentos virtuais e as sessões onde você tem a possibilidade, as sessões telepresenciais, onde você tem a possibilidade de fazer a sustentação, as sustentações orais, por gentileza. Vamos lá. Bom, primeiro, o julgamento virtual, na realidade, ele existe muito antes da pandemia, né? O Supremo Tribunal Federal começou com isso, depois o STJ adotou, e os tribunais no Brasil inteiro foram se adaptando a essa nova modalidade, vamos assim dizer. Por quê? Porque o julgamento, eu falava isso já desde aquela época, em 2004, quando eu lecionava na graduação, Fabrício. O julgamento, na realidade, ele se adapta àquela velha teoria popularmente conhecida da fábrica de salsicha. Se você souber como é feita uma salsicha, provavelmente você não vai mais comer salsicha. Os julgamentos acontecem a mesma coisa. Se você souber como é feito de verdade, você não vai dar esse crédito todo que o julgamento merece, infelizmente. Estou falando a vida como ela é a realidade, tá? É E isso por... mesmo, aquela máxima, se você gosta de salsicha ou justiça, não queira saber como elas são feitas, né? O que acontece? Hoje, e eu tenho também falado isso há muito tempo, hoje nós corremos um sério risco, um seríssimo risco, de um processo ser julgado da primeira à última instância no Brasil, sem que um juiz sequer tenha visto esse processo no momento de julgá-lo, tá? É verdade. E explico essa tese. O que acontece? Hoje, nós temos, além dos juízes, isso você pode pegar na cidade pequena, na média e na grande cidade, em todas as cidades. Hoje, o juiz ele é cercado de auxiliares. Sim, Auxiliares que são muito competentes, é o mínimo que se espera, tá? Mas não são juízes, né? Então, nós temos, normalmente, numa cidade de pequeno porte, um juiz com pelo menos 2 auxiliares, além da escrevente de sala. Bom, a prática do dia a dia, é bem verdade, que pode produzir grandes escreventes de sala com capacidade de julgar muito bem, mas que não são juízes, são apenas escreventes. E tem os auxiliares, aqueles que são que exercem um papel de literalmente ajudar o juiz no dia a dia da sua atividade judicante. Bem, como forma de dar vazão ao enorme número de processos que existem em todas as comarcas, também não é diferente nos tribunais, nos superiores, acaba o juiz confiando a tarefa de julgar para os seus auxiliares. É bem verdade que existem juízes que não apenas delegam essa tarefa,
mas também fiscalizam ali essa tarefa. Ou seja, cada vez que um auxiliar produz uma sentença, produz um despacho, ele revê aquele despacho, reanalisa aquela decisão. Decisão essa que deve ter sido feita com base na orientação do juiz. O juiz, que é muito cauteloso, atencioso, entrega o processo para o seu auxiliar, mas dá as diretrizes. Olha, esse aqui você vai aplicar essa teoria, você vai aplicar isso aqui, você desconsidera isso, desconsidera aquilo. Ou seja, daria para ele só o trabalho de digitar, né? Mas tem um trabalho operacional e não intelectual propriamente dito. Exato. Mas tem juízes, e até por conta do dia a dia, isso não apenas justifica, mas faz com que entendamos essa dinâmica, que já tem o auxiliar há tantos anos, aquele auxiliar já está ali no seu gabinete há 5 anos, 6 anos, 10 anos, ou seja, já sabe como é que a banda toca, e o juiz confia que este auxiliar dá conta do recado, dá conta perfeitamente do recado. E aí, então, aquele trabalho de passar as diretrizes já não é mais passado. Aquele trabalho de conferir a minuta, às vezes não é conferido. E a banda toca, e o circo anda, né? E as decisões são feitas dentro de um padrão esperado por aquele juiz. Bom, falei isso de uma cidade pequena. Na cidade média, na cidade grande, acontece da mesma forma com um número maior de auxiliares. Nos tribunais, existem lá os assistentes do magistrado. Vou pegar o exemplo aqui em São Paulo, que é o nosso dia a dia. Tá? Existem, então, dentro de um gabinete de desembargador, 5 auxiliares. 5 auxiliares. Mais a chefe de gabinete, que muitas vezes faz também o papel de um auxiliar, faz o papel de um assistente. Né? Tem lá as escalas dentro, o assistente-chefe, o assessor de não sei o quê, mas se você analisar o trabalho feito por todos eles, é o mesmo trabalho, independente da nomenclatura que exerça dentro do gabinete, que é o de produzir as minutas de julgamento, que também não é diferente do exemplo que eu falei agora há pouco, de alguém que deveria ser orientado, olha, nesse processo você vai fazer isso, isso e isso, naquele tal coisa, nisso você presta atenção nesse depoimento. O que acontece é o inverso. São os assessores que fazem todo o filtro do processo, minutam, entregam pronto para o magistrado. Ao magistrado cabe conferir se aquilo está realmente adequado, se as posições são as posições jurisprudenciais da Câmara, se estão em acordo com a jurisprudência do tribunal, as orientações dos superiores, etc, etc. E também aqui eu posso dizer, sem medo nenhum de errar, tá? Que essa prática acaba sendo alguma coisa quase que mecânica, e aí, a partir de um determinado momento, não existe sequer a conferência. Como regra, tem exceções, eu conheço magistrados que seguem ali e analisam minuta por minuta e deixam ali a coisa redondinha. Bom, outros que eu também conheço confiam plenamente nos seus assessores e sequer conferem a minuta. Confiam e fazem vistas grossas ou não fazem vistas nenhuma. E eu tenho amigos desembargadores que me falam sem nenhum milindre abertamente há alguns anos que não faz nenhuma minuta. Só os auxiliares. Isso. Ele deixa o tempo dele para sessões ou para outras atividades que eu não sei exatamente quais seriam, né? Ou até mesmo somando ao que você está dizendo, os próprios estagiários. Quantos alunos que nós não demos aulas, às vezes em segundo, terceiro ano de faculdade, que já estava estagiando junto ao Poder Judiciário e chegava na faculdade e falava, hoje eu sentenciei num processo, hoje eu sentenciei naquele outro, né? Exatamente. Essa prática se repete no STJ, se repete no STF, porém com um número maior de assessores e assessores já especializados. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Supremo Tribunal, como ele exerce um papel constitucional, lá no Supremo Tribunal existem assessores específicos para a área criminal, para a área tributária, para a área civil e assim por diante, né? E cada um são responsáveis por fazer as respectivas minutas dos votos, né? Tudo imaginando-se que existe um controle dos magistrados. Bom, como eu disse aqui no tribunal, lá também se repete. Tem juízes, ministros, que são mais cautelosos, revisam tudo.
outros que Sim, confiam tudo. E existem também, tanto na primeira instância como segunda, quanto nas superiores, aqueles magistrados que falam o seguinte: olha, determinado tipo de processo eu que faço, e os outros vocês podem fazer. E sim. aí cada um adota um padrão, né? Alguns separam por matérias, alguns separam por personagens e Linha de separam por produção. tudo. Mas o fato é que dentro dessa nossa realidade, aquilo que eu disse é perfeitamente possível. Que um processo tenha nascido aqui num fórum distrital, num fórum regional, e tenha chegado lá no Supremo Tribunal Federal com sentença de primeiro grau, acórdão da apelação, um acórdão de um recurso especial e um acórdão de um recurso extraordinário, sem que nenhum juiz tenha proferido aquele voto. Os juízes tenham apenas assinado, né? Bom, É verdade. nessa escala produtiva gigantesca que acontece nos tribunais, que é grande, e o que eu estou falando aqui não é uma denúncia, eu estou falando aqui é alguma coisa vivida por todos os profissionais, não estou falando Sim, aqui uma nada inédito, constatação. é o dia a dia de quem conhece o trabalho da justiça brasileira, funciona deste jeito, tá? Eu posso E garantir isso. diga-se de passagem, sem querer fazer nenhuma média, você conhece muito bem isso, nós conhecemos muito bem esse cotidiano. Sim, eu conheço internamente os gabinetes. Internamente, eu posso falar sem medo do que eu estou falando. Eu conheço internamente todos os gabinetes, dos ministros, dos desembargadores. Eu sei que funciona assim, tá? Bom, independente de tudo isso, o fato é que existe um número gigantesco de processos e que, especialmente nos tribunais e nos superiores, não conseguem dar vazão a esse número de processos. E como é a forma que resolveram de dar vazão? E a gente está lá diariamente, então a gente sabe exatamente como funciona. Nos processos em que existe a preferência numa sustentação oral, em que existe ali a presença do profissional, você pede a preferência, pelo menos, ou se não, o direito de sustentar oralmente, aquele processo é separado na pauta e haverá ali, então, pelo menos um tempo disponibilizado pelos julgadores que compõem a turma ou a câmara julgadora para te ouvir, para analisar e talvez até para discutir o voto. Em todos os demais, e aqui eu vou falar um número que pode assustar aqueles que são menos afeitos ao dia a dia dos tribunais, é perfeitamente normal, numa sessão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, serem julgados aproximadamente 400, 500 processos em uma única sessão. No Supremo Tribunal Federal, o número não se avoluma nessa monta, mas alguma coisa próximo de 200 nas turmas julgadoras. No pleno, não. No pleno, o número é menor. Mas nas turmas julgadoras, algo próximo de 200, 300 processos é algo que acontece em todas as sessões. Aqui, em São Paulo, por volta de 250, 300 processos, mas eu já participei de sessão até com 600 processos numa sessão, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso é que essas votações são procedidas no que eles chamam de votações em listas. O que é uma votação em lista? Votação em lista é por lista de relatores. Então, temos 5 membros na Câmara Julgadora ou na turma julgadora, são 5 relatores diferentes. Então, todos os processos que estão sobre a relatoria de A serão julgados em lista. O que significa dizer o seguinte: ao serem apregoados para julgamento, e aqui em São Paulo até acontece em algumas câmaras algo diferente, que eu também vou falar aqui, funciona da seguinte forma: o relator, o presidente da sessão apregoa a lista. Então, estão sendo submetidos a julgamento os processos em lista do relator A. Alguém tem alguma divergência? Normalmente não se aponta divergência, com exceções, tá? Existem desembargadores que apontam divergências e até alguns que apontam divergências pretéritas antes da sessão. Já na tramitação interna lá, fala: olha, eu tenho divergência dessa sua orientação para esse caso. São raros as exceções, infelizmente, tá? Pelo menos na esfera criminal. Não conheço a esfera Sim, trabalhista, a esfera civil, não sei como funciona. Estou dizendo como é que funciona na esfera criminal. Bem, quando existe divergência, apresenta a divergência e aí a maioria seguirá ou o voto do relator ou o voto da divergência.
e aquilo vai ser julgado em lista, ponto. Depois a lista B, a lista C, a lista D e assim por diante. É assim que funciona. É assim que funciona. Bom, se ele já funciona assim no mundo físico, no mundo presencial, antes da pandemia, o que se resolveu fazer? Gente, vamos fazer uma votação virtual. Ou seja, a gente não precisa esperar até a quarta-feira, que é o dia que a turma se reúne. A gente já lança o voto no sistema e esse voto, então, pode ser conferido pelos demais. Na prática, na teoria, fica até bonitinho isso. Na prática, nós encontramos um outro problema. É que, se lá no dia já fica difícil de você analisar 200, 300, 400 processos, ou 200, 300 ou 400 votos para apresentar a divergência, o Supremo Tribunal Federal criou um monstro chamado de voto por não participação. Ou seja, se o ministro não der o voto dele, ele acompanharia o relator. Os tribunais aqui também começaram a fazer isso. Houve uma grita da Ordem dos Advogados do Brasil e mudou esse sistema. Então, hoje, aqui em São Paulo, não existe o voto por não manifestação. Todos têm que manifestar para que haja o resultado. Bom, se achou uma forma de forçar a participação, nós não descobrimos uma forma de fazer com que essa participação seja efetiva. Ele apenas tecla um Enter, né? Ele aperta a tecla Enter. Se ele leu ou se não leu, é impossível de ter esse controle. O fato é que o julgamento é realizado. E eu tenho percebido, claro, eu tenho um volume de participação grande nos tribunais, mas não é um volume de participação que acompanharia esses 400 ou 500 julgamentos aí diários em cada Câmara, né? Mas eu não tenho visto, Fabrício, não sei se você tem uma experiência diferente da minha, eu não tenho visto um número grande, aliás, eu tenho visto um número insignificante de divergências. Sem dúvida. Sim. O número é irrisório de divergências. Nos embargos infringentes, embargos de nulidade. E os embargos infringentes ou de nulidade praticamente deixaram de existir já há algum tempo, né? Exatamente. Então, eu chamaria atenção para que esse mecanismo ele tem funcionado como instrumento de dar vazão ao volume de processos dos tribunais, mas eu não sei se ele tem funcionado como algo que dê vazão à justiça, a um julgamento sério e idôneo. E não que eu estou dizendo que o voto do relator não seja idôneo, mas a colegialidade, o tribunal, ele serve para que haja um debate em cima do caso, para que várias cabeças pensem a respeito do caso, e aí cada um dando a sua contribuição, aquilo seja uma contribuição mais dinâmica e, ao mesmo tempo, mais plural. E isso não tem acontecido. Gostaria de mandar um abraço aqui para o Cidal, aqui, que acabou de entrar, um dos mais brilhantes professores e doutrinadores de Direito Penal e Direito Penal Informático do Brasil. Verdade. Eu tive a oportunidade de dividir uma mesa com ele sobre o tema já há uns 15 anos aqui em Campinas. Ele é o gigante do Direito Penal Informático aqui no Brasil. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Eduardo Gracioli, para o Rogério Servoni, pessoal da minha turma de raquetinha lá da Hípica. Joia, ótimo. Enfim, isso tem se repetido sistematicamente nos julgamentos virtuais. Qual é a forma que nós, advogados, temos de tentar modificar esse sistema ou tentar fazer com que haja o debate? Pedindo a nossa presença, pedindo pelo menos a preferência. Porém, se não pedir a preferência, né, se quiser dar um salto de qualidade, pedir a sustentação oral e fazer a sustentação oral, né? Então, aqui já mergulhando totalmente no tema dos julgamentos virtuais, né, que esses sim nasceram na pandemia, né? A sustentação oral, eu sempre a reputei algo muito importante, algo de extrema relevância no julgamento, no deslinde do caso, especialmente no caso criminal, né? Tem pessoas que têm uma visão totalmente contrária a esta minha e respeito quem pensa de forma contrária. Mas eu posso dizer, na minha prática da advocacia, que a gente tem conseguido mudar o destino de um processo a partir da sustentação oral. Claro que nós sabemos que determinadas câmaras, que determinadas
turmas é São bater, mais duras, dar murro em ponta de faca. Eu sim, sei mais disso. intransigentes. Porém, mesmo nestas, eu não tenho perdido a oportunidade de ir ali cravar uma bandeirinha da advocacia. Isso. Pelo menos, não sei se eles vão... Pode entrar por um ouvido e sair por outro, né? Mas pelo menos eu vou dizer assim, gente, está na hora de vocês reverem o pensamento, mudar a compreensão dessa Câmara. E mais, né? Como a gente sabe, como cada um ali pensa, ainda nessas câmaras mais duras, mais é, impermeáveis, eu tento ali, com base na posição fixa delas, mostrar como uma formiguinha que leva apenas uma pequena folhinha ali, eu levo ali e falo, olha, esta jurisprudência que vocês tanto trabalham e que provavelmente vão aqui, mais uma vez, se reafirmar, né? Eu gostaria de chamar a atenção dessa Câmara para a posição A adotada no Tribunal X, para a posição do STJ, para a posição do Supremo Tribunal Federal. Está na hora da gente começar a ver diferente essas questões aqui nesta Câmara. Eu sei que Vossa Excelência A pensa assim, que Vossa Excelência B, no voto tal, já se manifestou assim. Mas não seria o momento de modificarmos essa jurisprudência tão difícil aqui dessa Câmara? Claro, sempre falando de forma muito respeitosa, Sim, com cautela. Você sabe onde você está pisando, então você sabe que calçado você deve usar para é. pisar nesse terreno, né? E olha, Fabrício, mesmo nessas câmaras mais duras, mais impermeáveis do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, que é um tribunal duro por excelência, né? Eu posso dizer que eu tenho tido algumas experiências surpreendentes. Surpreendentes. Claro que em algumas a gente não faz nem cosquinha, né? Quanto Sim, mais modificar uma cabeça, modificar uma estrutura, porque não é uma cabeça, é uma estrutura que se criou aqui em algumas câmaras aqui de São Paulo, né? Porém, em algumas outras câmaras que existe já uma pequena possibilidade de permeabilidade, vamos assim chamar, a gente tem tido um sucesso muito grande. E nas câmaras abertas, nessas então, você tem que trabalhar com muita vontade, com muito afinco, porque você faz, você modifica. Eu, antes de começar a pandemia, eu já adotava essa postura presencialmente em todas as câmaras aqui em São Paulo. Eu nunca me recusei de sustentar, vou dar um exemplo, porque é algo conhecido internacionalmente, né? A quarta Câmara de São Paulo, a Câmara mais dura do Tribunal de São Paulo, né? A gente conhece todos os jogadores, sabe é como é o verdade. pensamento de cada um deles, e é a Câmara mais difícil aqui de se conseguir alguma coisa pró-defesa. Ponto. É fato isso, tá? Ainda lá, em todas as oportunidades, eu vou e sustento. Eu tenho algumas experiências extremamente desagradáveis ali, onde antes de eu começar a sustentar, eu já olhava para a cara deles e a cara deles era de alguém que estava ali me discriminando, de alguém que estava com repulsa, porque já sabia o que ouviria de mim. Ainda assim, de uma forma ou de outra, você vai criando um espacinho, vai indo. E aí eu passei a ter ali naquela Câmara, por exemplo, pelo menos uma empatia. Não que eles tenham adotado minha posição, mas eu já passei a ter um respeito ali dentro. E até em alguns momentos, uma titubeação ali deles ali, em cima de alguns pontos. E isso, para mim, já é um grande passo. Se eu sei que eu não vou modificar ali, eu começo a construir ali a estratégia a ser lançada no STJ ou no STF, Sim, né? Então é sem dúvida. importante esse passo. Ainda que seja um tribunal de passagem, eu preciso assentar algumas premissas ali. E eu tive algumas experiências ali interessantes, Fabrício, especialmente em habeas corpus, porque foi com base na dureza deles que eu tive uma facilidade muito grande de conseguir o que eu precisava no STJ. Foi com base em algumas provocações que eu lancei ali, a pancada foi tão dura, tão forte, que me abriu, aliás, que me escancarou a porta para um caso específico aqui que eu não tinha esperança nenhuma de conseguir no STJ. Foi graças ao trabalho deles ali para tentar me
encastelar, me deixar fechado de possibilidades defensivas, que me escancarou a porta no STJ. E hoje, especialmente como existe um clima tenso entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ, esta postura dura ou duríssima de alguns deles tem facilitado o nosso caminho no STJ. Então, daí a importância de se trabalhar primeiro lá na confecção da tua peça, da tua apelação, do teu recurso interdistrito, do teu habeas corpus, da impetração, mas também ali no momento da sustentação oral, você abre espaço para aquilo que será trabalhado no STJ, né? Sem dúvida. Aproveitar, mandar um abraço, Paulo, para uma ex-aluna minha, a Patrícia. Ela está lá na Austrália, morando lá na Austrália já há um bom tempo, está nos acompanhando aqui. Patrícia, nice to see you too. Ela foi lá, uma pessoa vitoriosa que acabou estudando direito lá na Austrália e hoje é uma advogada lá na Austrália, está nos acompanhando aqui. Muito bem. Paulo, deixa eu aproveitar e destacar um outro aspecto que eu percebo, então, que uma coisa que você nos deixou muito claro para todos nós e eu acho que isso é quase que uma voz uníssona da OAB, essa questão dos julgamentos virtuais. Então, você esclareceu de uma maneira muito didática dessa postura, infelizmente, que acontece nos nossos tribunais e nos juízos de primeiro grau, que são essas produções em série aí de decisões, pouca intelectualidade e muita operacionalidade. E isso acaba, como você bem disse, afastando a sociedade como um todo do verdadeiro acesso à justiça, né? Porque a gente tem uma decisão, mas não tem a justiça sendo feita no caso concreto. Um outro ponto que eu queria que você também esclarecesse para a gente, que eu acho que, entrando bem no tema de hoje, na questão das sustentações orais por videoconferência, né, as virtuais, eu estava lendo uma matéria da Agência Brasil, que publicou agora no último sábado, dia 8 de agosto, e nessa matéria ela deu conta que um levantamento divulgado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apontou que no período de 1º de maio a 4 de agosto, o Poder Judiciário brasileiro realizou 366.278 videoconferências por meio aí da plataforma emergencial, né, das videoconferências. O que eu quero que você nos diga é o seguinte: ficou muito claro que, sobretudo para os tribunais superiores, a gente percebe que, primeiro, a questão da sustentação oral nos tribunais já demonstra uma certa seletividade da clientela, porque a gente sabe que não são todas as pessoas que podem arcar com os honorários advocatícios. Imaginem vocês que estão nos ouvindo aqui, contratar o doutor Paulo para fazer uma sustentação oral no tribunal. Então, isso demanda honorários advocatícios. Imaginem agora isso chegando lá nos tribunais superiores. Então, às vezes, a pessoa, o advogado, ele perde, sei lá, o dia inteiro para muitas vezes fazer uma sustentação oral. Voo para Brasília, canseira, hospedagem, alimentação, transporte, para quando chegar lá, e às vezes nem consegue sustentar, tem que ficar para a próxima sessão. Mas com essa possibilidade das sustentações orais virtuais, isso, de uma certa maneira, acabou, se é assim que eu posso dizer, democratizando o verdadeiro acesso à justiça. Hoje as pessoas conseguem chegar nos tribunais superiores sem sair de casa. Então, o advogado ele pode sustentar do seu próprio quarto, do seu próprio escritório, né, na sua própria casa, ele vai sustentar no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. E esse é um lado que eu acredito ser bastante positivo para a sociedade, que vê efetivamente o processo fluindo, permeando por outras instâncias, e como é natural do ser humano. Às vezes uma decisão que não lhe agrada, até pelo efeito psicológico, você vai buscar uma segunda, uma terceira opinião,
reforçar uma tese aqui e outra ali. Por outro lado, conversando com alguns colegas, né, magistrados, ou até mesmo de ministros, a gente percebe uma certa resistência por parte da magistratura, porque se vê ainda mais afogada, né, ainda mais afogada, porque agora o volume, como eu acabei de passar aqui, imagina 366.278 videoconferências aconteceram em 3 meses, né? E aí fica aquele dilema. De um lado, a gente tem, com a sustentação oral, me parece, a sustentação oral virtual, me parece que um acesso à justiça pleno ou mais eficaz, porque você também nos deixou muito clara a importância, toda a diferença, aquele trabalho de boutique, não é aquela linha de produção, é um cuidado, é um carinho. A gente que milita na área criminal, a gente fala que é a pessoalidade, é você, é o doutor Paulo que está atuando, é o doutor Fabrício que está atuando, não é uma banca de advogados que você não sabe nem a cara. Então você vai lá, você sustenta, você defende a sua tese e, como você muito bem concluiu, isso acaba fazendo uma enorme diferença. Às vezes nem tanto para o resultado. Você citou a quarta Câmara, que sem dúvida a Câmara que eu também concordo que seja mais dura do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas pelo menos a gente plantou a nossa sementinha, né? Beccaria já dizia no Dos Delitos e das Penas que em todas as coisas, especialmente nas mais difíceis, não podemos esperar semear e colher ao mesmo tempo, mas é necessária uma lenta preparação para que elas amadureçam gradativamente. Então, esse trabalho que é feito durante uma sustentação oral é de suma importância, faz toda a diferença na militância, lá, na defesa do direito, né, daquele cliente. Então, como é que você vê, você concorda, assim, como é que você vê esse dilema de acesso à justiça e a resistência que começa a surgir do Poder Judiciário? Quando começou essas novas audiências virtuais, especialmente as sustentações, né? Primeiro começou nos tribunais superiores, para depois começar nos tribunais de justiça. E o de São Paulo começou recentemente, né? Eu participei de um evento na ASP, com uma série de advogados renomados, tal, e acho que tinha até um ministro ou 2 ministros do STJ participando conosco lá. E a primeira coisa que os advogados falavam assim, nossa, o meu receio é que isso veio para ficar. A gente não sabe se a pandemia vai durar um mês, era muito prematuro ainda, a pandemia estava começando e tal. E a gente, no começo, a gente pensou que tudo isso duraria 15 dias. Depois a gente falou, será que vai durar um mês? 2? Agora já passaram 5 e ainda não tem previsão de acabar com essa pandemia, né? Mas uma coisa que preocupava todos ali presentes era o seguinte, olha, o meu medo é que isso veio para ficar. Porque agora todo mundo percebeu que ajuda, que é fácil, que é econômico, não sei o quê, e vai virar moda esse negócio de audiências virtuais, de encontros, de sessões de julgamento virtuais e tal. E eu falei assim, gente, vocês não estão percebendo 2 aspectos. Primeiro, nós estamos democratizando a tribuna da defesa. Por quê? Mesmo em São Paulo, nós aqui temos uma facilidade muito grande, que eu estou a 40 minutos do tribunal, né? Isso. Então, quem está em Campinas, por exemplo, na outra cidade, está a 1 hora no tribunal. É muito rápido. Vou, sustento, venho para cá e continuo trabalhando. Mas aquele advogado lá de São José do Rio Preto, por exemplo, é um dia de viagem, né? Ainda que hoje tem avião com facilidade, etc., o aeroporto tem que chegar 1 hora antes, né? E você sai mais 1 antes da sua casa. Aí depois, tudo é demorado, né? Vem de carro, são 500 quilômetros, 400 quilômetros, sei lá. Enfim, demanda dinheiro, tempo e trabalho. Em Brasília, a gente aqui tem a facilidade do aeroporto de Viracopos, que está no nosso quintal aqui, né? Então, eu vou te dar a minha rotina. No ano passado, eu fiz 56 sustentações orais em Brasília, tá? Aqui pelo escritório. Ou seja, tinha semana que eu estava lá na terça e na quinta. Quando não,
às vezes numa terça-feira eu tinha sustentação na quinta e na sexta turma do STJ no mesmo dia. Aí saía às vezes do STJ e ia para o STF. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? Ou seja, foram 56 sustentações orais ao longo de um ano, né? Se a gente pensar que o ano tem 52 semanas e 56 semanas, né? 52, 56, eu não me lembro, 52 eu acho. E tem 3 meses de férias, né? Tem uma parte de dezembro, uma parte de janeiro e julho. Praticamente toda semana, né? Você estava lá. Toda semana eu estava lá, quando não, como eu disse, em algumas semanas eu tinha mais de uma sustentação oral no mesmo dia, né? Enfim, é uma situação esdrúxula. Quanto de dinheiro não gastou com isso? Bom, o fato é que lá, nessa minha vivência, eu posso dizer o seguinte, que num dia normal, tinha ali no STJ, por exemplo, 6 sustentações orais por turma. 6, mais ou menos. Em dias mais tumultuados, 10, 12. Eu já cheguei a ver ali uma fila de, acho que mais de 15 sustentações orais. Claro que os próprios ministros, já a hora que olha na pauta que vai ter um monte, já fica todo mundo incomodado, porque vai gastar o dia inteiro, vai invadir a noite com sustentação oral. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo não é diferente. Quando eu comecei a fazer, a gente fazia 2. A gente, que eu digo assim, tinha ali para uma sessão 2 sustentações, 4 quando muito. Hoje o normal é ter 12. Quando não, ultrapassa 20. No TRF aqui, o TRF3, eu já cheguei ali com 20 sustentações orais. E aí você chega para a inscrição, você é o número 16 das inscrições. Ou seja, minha sustentação oral só aconteceu à noite, né? Isso é uma loucura. Então, a preocupação inicial, caramba, isso vai durar muito tempo. E eu falando ali, gente, isso vai criar um outro problema, que é a democratização. Se indo lá presencialmente, gastando tudo que gasta, nós já estamos com 10 sustentações orais numa sessão normalmente, a hora que abrir isso por videoconferência, terão 30, 40, vai ter um monte de sustentação oral inscrita para aquela sessão. E se isso acontecer, o doutor Marcelo Valdir Monteiro, Marcelo Valdir Monteiro, grande mestre. Enfim, se isso acontecer, gente, vocês não têm dúvida nenhuma que o primeiro a falar, vamos parar com isso, são os próprios tribunais. Porque aí perdeu aquela possibilidade de dar vazão a um número gigante de processos. Se tiver muita gente para sustentar, a coisa não produz, não rende. Então, isso passou a ser uma outra observação que eu fiz lá e que depois eles acabaram concordando comigo. Se houver um número maior por conta da democratização, os tribunais vão arrumar outros filtros para impedir isso. E, de verdade, já tem acontecido. Bem, por outro lado, Fabrício, o que eu tenho percebido, e através da minha prática, eu tenho percebido o seguinte, que na sustentação oral virtual, nós advogados, pelo menos eu tenho sido assim, e tenho visto outros advogados, não estou dizendo daquele advogado que começa, está fazendo a primeira sustentação, ou está ali ainda pegando o jeito da sustentação. Estou dizendo aqueles que estão ali frequentemente. A gente tem alguns advogados que estão ali praticamente todos os dias no tribunal, né? Sim. E nós conversamos entre a gente e a gente tem chegado à seguinte conclusão. Nós temos sido muito mais objetivos. Ou seja, Sim. aquela sustentação oral que eu fazia ocupando todo o tempo de 15 minutos... Todos os 15 minutos praticamente faz hoje, na metade. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho feito a sustentação oral em 5, em 8, quando muito. Eu acho que eu não tenho passado de 10 em nenhum caso. Em nenhum caso. Ainda nos mais complexos. Por quê? Porque eu tenho conseguido captar a atenção deles, pelo menos eles estão olhando para mim aqui nessa telinha, com muito mais atenção. Lá na casa dele, no escritório, no gabinete, eu não sei onde ele está. Mas o fato é que eu tenho atraído a atenção dele. E tendo atraído a atenção dele, eu tenho sido mais cirúrgico. Eu vou ali naquele ponto. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos e que cada dia eu tenho tido uma reafirmação desse meu aprendizado é o seguinte: você precisa tratar esse caso de forma extremamente peculiar, individualizando o réu, o caso, a sentença. Porque, para falar aqui de uma tese ampla, genérica, que serviria para todos os casos, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Não vai adiantar para nada. Não vai para lugar nenhum.
Então você tem que individualizar. Por que que neste caso, com essas características, nestas condições, eu pretendo o resultado A? E aí você trata de forma muito cirúrgica, específica, pontual aquilo lá. E eu tenho tido um sucesso muito grande nas minhas sustentações orais virtuais, Fabrício. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu participei de uma sessão que aconteceu uma coisa assim, não vou dizer inédita, que já tinha acontecido em outras, o desfecho, mas inédita no meio do julgamento. O que acontece? O relator, ele negou o provimento à minha apelação. Um caso muito difícil, uma condenação pesada, 13 anos e 4 meses de condenação, e que eu buscava a absolvição, né? Então, ele manteve a sentença de primeiro grau. O segundo juiz, ele dava parcial provimento e, na parte que dava, reduzia a pena para quase metade. Ou seja, já me sentia ali um vitorioso naquilo ali, né? Mas o terceiro juiz era onde eu depositava todas as minhas fichas, realmente. A minha esperança é que ele viesse comigo, né, que me desse provimento integral ao recurso, para depois eu brigar nos infringentes com os demais membros da turma julgadora. E, para minha surpresa, ele não tinha recebido os votos. Houve uma troca, uma confusão ali, ele não tinha recebido. E, com um outro detalhe muito importante que me causou surpresa. O procurador de justiça concordou com o meu pedido. Ele manifestou pelo provimento integral do meu pedido, o que me causou já uma certa surpresa. Então, o terceiro juiz, até comovido pela concordância do Ministério Público, ele pediu vista. Até aí, sem grandes novidades, podia acontecer qualquer coisa, né? Mas quando ele pediu vista, eu pedi a palavra pela ordem e eles me concederam a palavra e eu falei, olha, agora tendo em vista até mesmo a concordância do Ministério Público, se o senhor me permitir, eu gostaria de refazer os memoriais e encaminhar para o teu gabinete. O senhor permitiria uma audiência comigo pelo sistema, pela plataforma do tribunal, para entrega desses memoriais? E até aí também, sem nenhuma surpresa, ele concordou com a entrega de novos memoriais. Qual foi a minha surpresa? É que o relator, que coincidentemente era o presidente da sessão também, ele virou para mim e falou assim, doutor, por gentileza, encaminhe esses memoriais para o meu gabinete também para que eu leia? Falei, claro, se o senhor me permitir, também faço um requerimento para que eu possa me manifestar em despacho virtual aqui com o senhor. Fique à vontade. E isso, para mim, escancarou as portas dos dois gabinetes, né? Aí o terceiro, que era o revisor, também pediu que eu encaminhasse. Enfim, tive a oportunidade de despachar o memorial com os três. E nesse momento de despachar o memorial, eu praticamente refiz a minha sustentação oral, dizendo ali e tal, e com os elementos que o próprio Ministério Público me deu também. Sim, dando o respaldo. O que isso provocou? Provocou que o próprio relator refez o voto, dando provimento ao meu pedido, reapresentou na sessão seguinte, os outros dois acompanharam integralmente e obtiveram uma vitória fantástica, uma vitória assim, que foi muito importante para o caso, e mais do que uma vitória pessoal, uma vitória para a justiça, porque foi feita a justiça dando provimento ao recurso. Ou seja, uma situação de onde eu saí de uma condenação de 13 anos e 4 meses para uma absolvição. Imagine, né? Então, isso demonstra, mais do que um bom trabalho, a eficácia da sustentação oral. Porque se eu não estivesse ali, fatalmente, ele seria mais um processo julgado em lista, o voto do relator era pelo não provimento do recurso, a condenação estaria sacramentada. Mantida, Paulo, a gente está nesse bate-papo gostoso, super descontraído, e você esclarecendo muito para todos nós, mas a gente sabe que o WhatsApp, o Instagram, e me parece que quando dá 1 hora, ele corta a nossa... A gente já está chegando próximo a isso. Então, eu gostaria que você, assim, em rápidas palavras... Se você me permitir, pois não.
Aproveitando, a gente tem 9 minutos aqui para encerrar, né? Mas eu fiz até um lembrete aqui para mim aqui, de Tá? algumas dicas que eu gostaria de deixar aqui gravada para que as pessoas, principalmente quem assistir depois essa live aqui e tal. Pronto, era isso que eu ia pedir para você. Ótimo. Perfeito. A primeira dica, assim, parece bobinho e coisa de professor dando toque para aluno, mas não é, gente. Eu estou falando isso com base na realidade. Nós temos visto as maiores bizarrices do planeta nos julgamentos virtuais. E de todos os Isso. lados. De advogados, de promotores, de procuradores de justiça, de desembargadores e de ministros também, tá? Então, eu queria chamar a atenção do seguinte: embora seja virtual, não é informal. Embora seja Sim. virtual, embora você pode fazer da tua casa, o ambiente é um ambiente forense. Deve haver o Obediência à respeito. liturgia, né? Sim, deve haver o respeito do início ao final. Então, a forma como fala é a forma como você falaria no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF. A forma como você se veste, aqui uma observação, os tribunais, nenhum tribunal, aliás, tem exigido a beca. Tem exigido que você coloque a beca. Eu tenho feito de beca, porque é um hábito meu e eu tenho aqui comigo. Aliás, eu tenho algumas becas. Então, como a gente tem, eu tenho utilizado. Isso dá um caráter de maior seriedade. Isso não muda o conteúdo da tua fala. Evidente que não. Sim, A sim. sua fala tem que ter conteúdo. O seu pedido tem que estar alicerçado em coisas possíveis. Não vai aí fazer pedidos impossíveis, né? Sim, mas toda a Mas formalidade, as vestes talares se devem ser você mantidas. dispor da tua beca, utilize, vai causar uma boa impressão. E o que você precisa é causar um impacto positivo também perante os jogadores, né? Então, no mínimo que se espera de você é que use uma gravata e um paletó, né? Existia uma lenda aqui muito antiga no Brasil que o Cid Moreira, quando ele apresentava o Jornal Nacional, ele estava de bermuda e De terno, bermuda. só a parte de cima. Até hoje ninguém soube se isso é verdade ou se é mentira. Aqui Mas também me pode contaram, acontecer parece, isso. mas Mas na parece que parte que está você está de aparecendo bermuda aqui, ó, agora, né? nesse quadradinho que está aparecendo, tem que estar bonitinho, tá? Eu tô de terno, inteirinho, ó. Vou mostrar aqui. Ah, eu não vou mostrar que eu estou de bermuda. Mas, enfim, no tribunal tem que ser a mesma coisa. Então, de terno, gravata. Isso, no mínimo, dá uma credibilidade, um ar de seriedade ao orador, tá? Então, no mínimo que se espera é isso. Mas uma outra coisa importante é que você observe as funcionalidades da plataforma. Saiba quando ligar o microfone e também quando desligar o microfone. Porque nós tivemos um exemplo que hoje o Migalhas publicou, em que a pessoa terminou o julgamento, ela não desligou lá o sistema, ela imaginou que o sistema desligaria sozinho, e ela já começou a dar os berros aqui. Uhul! Ganhei! É, Consegui! Ou pior, né? O cara falou assim, uhul! O cara se ferrou! é. Gente, isso é um ambiente forense. Não tem cabimento esse tipo de postura. Isso aconteceu no Tribunal de Justiça do Paraná na semana passada e foi publicado hoje pelo Migalhas, né? Então, observar que eu vou participar de uma sessão de julgamento. Então, você precisa se comportar como se estivesse ali no tribunal. Você não sai berrando, você não sai jogando, dando um murro para cima, você não sai batendo em mesa, você não sai xingando ninguém. E também entender que o local deve ser reservado. Eu estou aqui na sala, com a porta fechada, espero que ninguém entre. Não vai aparecer Eu o filho, aviso ali, olha, o filho pedindo para esquentar o leite, né? Falar, pai, vem fazer a lição de matemática comigo. pois é, pois é. Isso, primeiro de tudo, isso te desconcentra. Então você vai perder o foco. Não deve, tem que tomar esses cuidados, né? Uma outra situação, e aí para o lado positivo, como você está aqui, você tem uma mesa, você tem facilidades aqui, você pode deixar o processo aberto no computador do lado, você pode deixar um monte de bilhetinhos para não esquecer de determinados detalhes, você pode deixar um monte de avisos, as páginas do processo separadas. Isso aqui está à tua disposição, são facilidades. Utilize isso em seu benefício. E seja objetivo, que foi o que eu tinha falado agora há pouco. Seja cirúrgico, vai no ponto onde você acha que vai surtir algum efeito. Não queira ensinar o Pai Nosso ao vigário, gente.
Não Muitas queira dizer, doutrinas, é, jurisprudência. não. E outra, conheça os julgadores. Você sabe ali, com muita antecedência, quem será o relator, quem será o revisor, quem será o terceiro juiz. Estude como julga o relator, como julga o revisor. Olha, eu sei que esse julgador, ele julga tudo o contrário que eu estou pedindo. Você está fadado ao insucesso? Não. Não, Levante aqueles pontos, levante a jurisprudência que ele produz e tente demonstrar de uma forma muito sutil, muito educada, por que, que existe um novo pensar. Por que, que o Superior Tribunal de Justiça tem julgado de uma forma diferente? Por que, que o STF tem apontado que o caminho é outro? Mas não fala assim, então vocês têm que julgar dessa forma. Fale não. isso de forma educada, didática, e o seu sucesso pode ser melhor construído. Tá? Eu acho que é esses os pontos, Fabrício. Paulo, eu queria mais do que assim agradecer. Primeiro que quando eu acho que esse tempo de pandemia acabou aproximando muitas pessoas de alguma maneira e eu fico contente desse período ter nos aproximado. E saiba você, eu falo aqui em casa, minha esposa é testemunha disso, que quando eu te convidei, logo depois de você já ter aceito o convite no mesmo instante, falei, pensa numa pessoa, num profissional, mas acima de tudo, uma pessoa admirável, competente. E é você, Paulo. E hoje não foi diferente. Você foi muito claro para todos nós. Eu agradeço demais essa sua participação e te desejo aí maior felicidade e sucesso do mundo. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu fico tão feliz quanto, Fabrício. Você é um cara que não só admiro, como respeito muito. Um baita professor, um baita profissional, e é daquelas pessoas que a gente tem que estar por perto sempre para aprender. Obrigado, cara. Obrigado, uma boa noite a todos e vamos seguir em frente. Fiquem todos com Deus e uma ótima noite a todos. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.